Saudações, meus amigos! É um enorme prazer que hoje eu entrevisto um cara que é referência aqui no saxofone, tanto regional aqui no Pará, quanto nacional, né? Um cara que já fez workshops, já participou de festivais, dentro do Brasil e fora também, então é um prazer receber você aqui. Na verdade, tu me receber aqui na tua casa. Então é muito bom estar aqui, prazerzaço te conhecer e agora conhecer um pouco da tua história. Muito obrigado, viu? Pô, eu que agradeço, né? Eu acredito que tudo isso, né, que vem acontecendo na minha vida são coisas assim que eu venho plantando já há um tempo, né? E ser entrevistado hoje por alguém da minha terra, né? Já, tipo assim, eu já tive a oportunidade de dar entrevista para muitas pessoas de outros estados e tudo mais, mas aquela velha história que é até bíblico, né? O santo de casa ele faz muito milagre. Então, eu fico muito feliz de receber você aqui e, enfim, fique à vontade para perguntar o que tiver de curiosidade. Maravilha. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: quem é Elias Coutinho, né? Onde nasceu Elias Coutinho? Onde foi os primeiros contatos com a música? Se é por influência dos pais? Sua família é de musicistas? Bem, Elias Coutinho é filho de cearenses, né? Sou filho de dois cearenses que vieram do Ceará e eu nasci aqui, apesar de eu ter dois irmãos que nasceram lá, dois irmãos mais velhos, mas eu nasci aqui, nasci em Ananindeua, na cidade que eu moro hoje, inclusive. Eu sempre costumo dizer que eu moro em Belém, porque o pessoal da rede às vezes não sabe de falar Ananindeua e tudo mais, tipo, você até explicar que Ananindeua é do lado de metrópole. Belém. Exato, então eu prefiro falar que moro em Belém, que fica mais fácil do pessoal identificar. Bom. Então, eu nasci em Ananindeua, certo? E passei quase a minha infância toda que meus pais vieram para Ananindeua e depois foram morar numa cidade chamada Santa Isabel do Pará. Então eu morei em Santa Isabel até casar, acho que não recordo mais quando eu casei, mas faz tempo. Então, eu acho que pode dar problema, hein? Eu acho que foi com 25 anos. Então eu morei até os 25 anos em Santa Isabel do Pará, 25, 27, foi algo assim, eu sou ruim com data. Então eu cresci em Santa Isabel e como eu venho de uma família cristã, né, evangélica, eu comecei o meu contato com a música na igreja. Meus pais não tocam nenhum instrumento, certo? Mas os meus irmãos, eles já tinham algum envolvimento com a música. Meu irmão mais velho de todos, por exemplo, de Nailson, ele tocava bateria na igreja, certo? O irmão mais velho que eu já tocou teclado, tocou violino, então todos nós tocamos alguma coisa, começamos ali juntos, meio que tocando alguma coisa, né? Apesar do meu irmão mais velho, ele tem mais de 10 anos de diferença de mim. Vocês são 3? Somos 4. 3 homens, contando comigo, no caso tem 2 mais velhos que eu e a minha irmã mais nova. Somos 4 no total. Minha irmã tocou clarinete. Então assim, com quem eu tive um contato direto ali, realmente, tocando alguma coisa, foi com minha irmã, né? Que ela é um ano de diferença, no caso de mim, ela é um ano mais nova. Então esse contato realmente ele veio através da igreja, né? Meus irmãos começaram a tocar por causa da igreja, e eu também, por tabela, vim a tocar por causa da igreja. Mas tem uma razão aí bem específica de eu ter começado que é bem interessante, que foi por causa de um tio meu, certo? Eu tinha um tio, eu tenho, que está vivo, certo? Vai matar o cara. Exato. Eu tenho um tio que ele serviu na Marinha no Rio de Janeiro, e ele sempre falava para minha mãe, olha, eu tô na Marinha e tudo mais, e eu percebo que o pessoal aí que é músico na Marinha, no geral, é interessante financeiramente falando, né? Isso era o que ele falava para ela, e ela colocou, digamos assim, a gente para aprender a tocar um instrumento, principalmente eu e minha irmã, nesse intuito, né? Já apoiado pelo meu tio, no caso sempre falando para ela. Só que assim, a mamãe, ela acabou indo com esses 2 propósitos, né? Com o propósito de ter, de repente, algo profissional pra gente, e um propósito também de servir na casa de Deus, louvando, né? Esse foi o propósito principal ali, pelo qual ela me colocou para começar no instrumento, aprender alguma coisa com música, né? E eu comecei muito cedo, eu comecei tipo com 6 anos de idade. Já direto saxofone ou não? Não, comecei musicalização, não era musicalização exatamente, era aquela coisa bem como é tradicional aqui nas igrejas, né? Tipo, aquela coisa de você pega um bona e vai ali, passa um tempão só no bona até desenvolver um senso rítmico e de leitura. E lá quando eu cheguei tinha tipo uma meta. Você chega nas 50, 40 alguma coisa do bona, aí você vai pegar um instrumento. Então até isso aí, por exemplo, dos 6 até os 12, eu fiquei só na flautinha doce. Na igreja tinha uma bandinha de flautinha doce que a gente saía tocando nas congregações. Era flauta doce e bumbo, por exemplo. Bumbo e caixa, né? E prato. Então a gente saía nas congregações tocando. Eu fui ter o meu primeiro contato com o saxofone aos 12 anos. Né? Porque tinha também uma questão de estatura, eu era muito pequeno e tudo mais. E mesmo começando com 12 anos, eu ainda era muito pequeno durante muito tempo. Até hoje eu ainda lido com questões relacionadas à postura.
Então eu comecei com 12 anos no saxofone, né? Mas foi tudo ali realmente, no primeiro momento, relacionado à igreja. Tudo relacionado realmente a louvar, na casa de Deus e tudo mais. Só mais tarde eu comecei a enxergar isso como uma possibilidade de profissão e tudo mais, de viver disso. Claro que foi inevitável que cada momento da minha vida me direcionasse para isso, né? Mas nesse período tu já era aquele cara que já sabia onde queria chegar ou não? Ainda ficou perdido ainda até uma etapa da tua vida? Não, porque assim, como eu venho de um interior, é difícil ter onde chegar para quem vem do interior, sabe? Por exemplo, não tinha nenhum tipo de referência. As minhas referências eram os músicos que eu ouvia na igreja, certo? E os músicos que eu ouvia na igreja, em sua grande maioria, eram músicos que só tocavam na igreja. Não tinha tinham poucos. Eu posso citar um músico, por exemplo, que é o Joel, o Cruz, que é um trompetista, que tinha a música como um meio profissional, que inclusive ele hoje é da Guarda Municipal, onde eu também sou concursado, certo? Legal. Então, tipo assim, o Joel era o único músico que eu conhecia assim, e ele sempre até falava pra mim, eles têm que ser da Guarda, tem que fazer... E era um negócio que nem passava pela minha cabeça, certo? Nem passava pela minha cabeça. Então, assim, o interesse profissional ele veio bem depois mesmo. Era aquela coisa mesmo só do que eu via ali, no primeiro momento eu não sabia nem nada, e só depois me veio esse interesse mesmo de começar a ver as coisas, sabe? Esse músico aqui, nossa, eu queria tocar dessa forma. Então assim, o primeiro interesse que me veio foi de querer tocar como as minhas referências. Depois que eu comecei a ver que dava pra viver de música e comecei a vivenciar esses meios, né? E as coisas foram acontecendo através disso. Certo. Tu era aquele músico que era talentoso, já tinha assim uma vocação para instrumento? Não. Não, na verdade eu não sou um músico talentoso. Eu sempre enfatizo isso porque assim, talvez seja até uma visão que as pessoas têm, sim, pelo que já enxergam hoje, né? Mas quem viveu o processo comigo, quem me conhece, por exemplo, dessa época, sabe que eu nunca tive talento algum. Eu fui aquele músico que passei 3 meses numa lição do Bona, lição número 8, nunca vou esquecer dessa lição. Dó, mi, ré, fá, mi, eu lembro dela exatamente. Por quê? O terror. Eu passei 3 meses numa lição que é muito simples, certo? Ou seja, senso rítmico, senso até de memorização eram coisas muito complicadas para mim. Então assim, eu costumo dizer que eu sou realmente o esforçado que estuda, eu não sou o talentoso, certo? Conheço pessoas talentosas que passam às vezes, 2 anos sem estudar, quando pega no instrumento tá tudo lá. Eu não sou isso, eu sou aquele que se passa dias sem pegar no instrumento, quando eu vou pegar tem problemas a serem resolvidos, certo? Então eu não sou talentoso, posso afirmar isso de maneira alguma. Certo. E teu primeiro professor de saxofone? Tá, foi. O primeiro professor de saxofone, na verdade, foi na igreja, certo? Mas não foi nenhum saxofonista. Meu primeiro professor de saxofone foi um trombonista, que é até muito tradicional isso, né? Talvez aqui no Pará nem tanto, mas por exemplo no Nordeste... Os mestres de banda, né? Sempre tocam todas. Exatamente. Então era mais ou menos algo assim que eu tive contato. Então na igreja, depois que eu comecei a tocar, aí um tirava uma dúvida de uma coisa, outro de outra, mas era aquela coisa muito rudimentar mesmo, sabe? Sem uma informação muito sólida, era aquela coisa mesmo, tipo, as pessoas que já tentaram fazer alguma coisa, que aprenderam com outras pessoas que tentaram fazer outras coisas. Sim. Então era aquela coisa realmente muito rudimentar. Então o primeiro professor que eu posso considerar no sentido mais tradicional de ter um entendimento acadêmico e tudo mais relacionado a isso, foi no Conservatório Carlos Gomes, o professor Arley Bichara, né? Foi o meu primeiro professor de saxofone e foi com ele que eu comecei, digamos assim, academicamente falando, a dar passos relacionados ao entendimento mais amplo. Legal. Hoje tu te sente realizado? Com certeza. Muito. Tipo assim, musicalmente falando, se eu falar de nível, sim, eu acho que é inevitável que qualquer músico que esteja no processo, ele sempre diga que nunca está satisfeito com o nível que está. Eu sou esse músico, com certeza, que se você me perguntar se eu estou satisfeito com o nível que eu tenho hoje, não estou. E eu acho que eu nunca vou estar. Mas realizado quanto a meio profissional, sabe, a quanto... reconhecimento profissional. Dá pra ter mais? Dá, mas eu sou muito feliz com tudo que eu já conquistei, sabe? Com saber que existem pessoas que me têm como referência na minha história, saber que tem pessoas que me têm como referência profissional, que me têm como referência em várias questões, sabe? Principalmente aqui no meu estado. Eu recebo muitas mensagens assim, aqui do meu estado e de outros estados assim, aqui da região norte, de coisas assim, poxa, eu não sabia que tu era do Pará, sabe? É muito comum, isso é muito comum. Eu não sabia que tu era do Pará, isso me dá ânimo a estudar mais, tudo mais, saber que dá pra alcançar, certo? Tá perto, né? Então isso é bem legal, porque assim, essa é a mensagem que eu mais recebo e a primeira realmente que eu mais recebo é: Elias, como é que eu posso marcar uma aula contigo? Quando eu recebo uma mensagem assim, eu já sei que é alguém do Rio ou São Paulo. Porque a pessoa acha que eu moro lá e quer marcar uma aula, tipo assim, na casa dele ou próximo, certo? Então, as pessoas acham que eu moro lá porque é muito comum, né? Tipo, a
durante muitos anos, qualquer pessoa que tinha um certo nível era do Rio ou São Paulo. Então, graças a Deus, esse paradigma tem sido quebrado, né? E o Brasil tem descoberto o Brasil. Realmente. E tem feito um grande efeito lá fora, a gente tem visto ele, já foi até para fora do Brasil, né? Qual foi os países que você foi? Eu já fui 2 vezes na Colômbia e no Peru. Muito bom. São Paulo também, naquele festival São lá. São Paulo eu já fui muitas vezes, não sei se... Participou daquele festival lá, o festival que é... Acho que até o irmão do Nestares que organiza. É o próprio Nestares que organizou, né? É o Saxfest. Eu não sei se ele vai repetir, porque falou que deu muito trabalho, o trompete foi mais dinâmico para fazer, eu não sei se ele vai repetir, mas foi um festival. Eu sabia que era ele, não tinha. Ele estava na frente também. Tinha mais gente na frente, eu não vou lembrar mais, mas o Otávio era uma das pessoas que estava encabeçando, com certeza. Show de bola. E qual foi o momento, assim, tu mais passou dificuldade quanto termos musicais, né? Dificuldade de termos musicais? Um momento, assim, de técnica, algum momento a pessoa desistia, assim, não, isso não é pra mim, não quero mais. Que momento foi esse que chegou na tua vida? Ou chegou esse momento ou não? É engraçado, eu acho que como a música ela veio muito cedo pra mim, eu comecei a muito cedo perceber que eu precisava estudar. Certo? E comecei a entender que só estudando eu ia conseguir chegar onde eu queria, tá? Então, assim, momentos difíceis dentro da música, eu acho que até hoje eu passo. Todos os dias, quando você quer crescer, você lida com o seu limite técnico, certo? Seu limite técnico, o seu limite perceptivo, o seu limite de alguma forma dentro daquilo que você está praticando, todos os dias, tá? Então, se eu falar assim, que hoje eu pego meu instrumento e eu não tenho nada para resolver, é mentira, tá? Eu acho, inclusive, que as pessoas que normalmente, de repente, têm essa visão é porque elas não sabem estudar ainda. Porque se você sabe estudar, você lida o tempo inteiro com as suas dificuldades. Se você me perguntar agora quais são as minhas dificuldades hoje, eu vou saber numerá-las uma a um, desde dedo mais lento, a uma acorde que eu não tenho 100% de certeza se eu ouvir, se eu vou saber identificar. Então, assim, tudo isso eu tenho numerado o que eu tenho dificuldade. E eu acredito que um fator que é realmente muito importante para que um músico ele continue sempre em constante crescimento é ele ter isso sempre em mente. Então, em qualquer parte da minha trajetória, eu sempre tive dificuldade, mas eu sempre tive noção que era aquela dificuldade que me fazia ir um nível depois. Se você encontra um ponto onde você sente muita resistência, esse é o seu limite. Então, quando você passa dele, você está num outro nível. Então, esse outro nível é sempre o que eu estou buscando, todos os dias, literalmente. Maravilha. E a área da improvisação? Em que momento foi que te atraiu, assim? Cara, a improvisação ela veio para mim muito cedo, assim, sabe? Porque na igreja, principalmente aqui no estado do Pará, de repente, se você está vendo aí de outro estado, é até bem interessante a relação que a gente tem com a música popular dentro da igreja. Porque, por exemplo, em São Paulo, as bandas evangélicas, no geral, elas são mais voltadas para o sinfônico mesmo, certo? Enquanto aqui, a gente sempre teve muito essa coisa com a Big Band, sabe? Até mesmo bandas que tem um formato mais sinfônico, às vezes tem aquele repertório mais voltado para Big Band, um pouco mais popular. Então, em Santa Isabel, desde muito cedo a gente teve isso. A gente teve uma transição mais ou menos assim. A gente tocava, quando eu comecei a tocar, a gente tocava dobrado na igreja, era só dobrado. Quando eu comecei, era literalmente a banda, o especial da banda, era um dobrado, Mão de Luva, Saudade de Minha Terra. Então, os primeiros, na época eram hinos, era tipo isso. Hoje não se toca mais. Não se toca mais, mas tipo assim, quando eu comecei, era só dobrado. Só dobrado. Então, assim, a transição que se fez na banda da minha igreja foi basicamente o seguinte: a gente saiu do dobrado, houve um momento que a gente comprou uma bateria, a gente fez uma vaquinha coletiva e tudo mais, a gente comprou uma bateria e a gente começou a colocar instrumentos como guitarra, baixo, que até então não tinha, né? Então, a partir do momento que a gente começou a migrar para isso, a gente começou a tocar músicas realmente, arranjos mais voltados para Big Band, por mais que houvessem clarinetistas e tudo mais, mas era aquela coisa meio popular mesmo. Então, muito cedo a gente começou a conviver com essa questão do popular. Eu digo, né, essa questão, eu comecei a conviver já com isso lá pelos 13, eu comecei no saxofone com os 12. Então, 13, 14 anos eu já estava ouvindo muita improvisação na própria igreja. Então, esse interesse por improvisar me veio muito cedo. Então, muito cedo eu via outras pessoas tentando na igreja, e foi aí que me veio, né, a curiosidade de começar a estudar isso. Show de bola. E qual a pergunta com mais frequências que te fazem sobre improvisação? Como iniciar? Como iniciar? Como iniciar? E como tu responde? Tá, como iniciar é o seguinte, eu confesso que se me perguntassem isso há alguns anos atrás, sei lá, 5, 6 anos atrás, talvez eu não tivesse uma resposta tão sólida sobre isso, tá? Porque assim, a verdade quando a gente fala de improvisação no nosso país, ainda é tratado como algo muito relativo, sabe?
É mais ou menos assim, se falarem às vezes sobre o agudo do trompete, para muitos ainda é um negócio muito... Um mistério, né? Místico, né? Exatamente isso, algo místico, né? Algo assim que ou você nasceu com dom ou não nasceu. Exatamente. Né? Só que quando você vai conversar com um professor, por exemplo, que tem mais técnica e que... É especialista no assunto. Exato. Te mostra o caminho, né? Ele te mostra o caminho, ele te mostra que há uma forma consistente de tu começar, tipo, começa por aqui e tu vai chegar aqui. É como uma receita de bolo, entendeu? Segue o tempo, segue o ingrediente que vai funcionar. Então, ao longo da minha trajetória, nesse processo de aprendizagem da improvisação, eu descobri que no nosso país, anteriormente eu pensava que era só no nosso estado, isso que é interessante, tá? Então, com o tempo eu descobri que era no nosso país. Por exemplo, hoje, a maioria dos meus seguidores são do estado do Rio e São Paulo. Então, aquela imagem que eu tinha de que só o pessoal dos interiores que tinham dificuldade, que não conheciam, isso não é uma verdade. As perguntas que eu mais recebo, as pessoas que mais estão com alguma frequência perguntando alguma coisa, são pessoas desses estados, Rio e São Paulo, que eu sempre achei, né, que a gente... Porque tá no centro, né? Exato. Acho que a informação tá toda lá. A imagem que a gente tem normalmente daqui eu vou de repente para lá para ter as informações. Só que o que acaba acontecendo é que as pessoas vão para lá e às vezes acabam convivendo com pessoas que, tipo assim, que tem uma informação mais que foi passada de outros professores, mas às vezes que não tem uma essência acadêmica. Você entende? Sim. E o que eu falo sobre a questão da importância, quando eu falo de acadêmico, eu não estou falando somente de uma universidade, não estou falando somente de uma escola, eu estou falando realmente de uma sistematização, que é muito mais importante do que uma escola. Hoje, por exemplo, eu não tenho uma escola, não tenho um lugar que eu possa chamar de metodologia, né? Exato, o que eu tenho é isso, eu tenho uma metodologia. Então, quando eu falo sobre essa questão de acadêmico, eu estou falando sobre isso, uma metodologia. Então, o que acontece? Com o tempo, eu percebi que havia um problema justamente na forma como as pessoas lidavam com a improvisação. Era aquela coisa muito... Assim, faz isso aqui, e as pessoas com esforço conseguiam obter resultados. Então, tendo contato com muitos professores, foi que depois de muitos anos batendo com a cara na porta com alguns assuntos e com outros já dando um pouco certo, foi que eu descobri que a gente precisava mais da base. Você entende? Da base mesmo, começar um negócio desde o zero, entender as coisas a partir de um passo a passo. Por exemplo, assim como eu falei do agudo do trompete, a improvisação é a mesma coisa. As pessoas querem começar a improvisar, por exemplo, com 7 notas, e elas não conhecem nenhuma. Certo? Então, é um negócio que se eu falar, quando eu abro a boca e falo isso, as pessoas falam, isso tem lógica. Só que na hora que elas vão estudar, elas fazem o quê? Querem tocar todas as 7 notas e acham que o negócio vai funcionar. Sim. Só que a verdade se você não sabe usar uma nota, não adianta usar 7. É como você ter, por exemplo, alguém chega com você e coloca várias ferramentas para construir uma casa, você olha e não sabe para que usar cada uma. Não adianta, todas elas vão ser importantes, mas se você não sabe qual pegar primeiro para iniciar, você vai dar errado, entendeu? Então, assim, a pergunta que eu mais recebo é como iniciar na improvisação, e a resposta com certeza comece pelo mínimo, tá? Se a tríade, por exemplo, que é uma estrutura com 3 notas, é o mínimo, comece por ela. Porque ela vai trazer um entendimento para você entender 4 notas, 5 notas, e quando você vê, você já sabe todas as 7, e foi gradativo. Não foi aquela coisa tipo assim que você tem ferramenta e não sabe usar. Não, você aprendeu a usar 3, depois 4, depois 5, 6, 7. Quando você está usando tudo maravilhosamente bem. Muito bom, legal. E qual é a dificuldade mais frequente que os alunos têm na improvisação? Acho que a maior dificuldade, é até engraçado isso, primeiro, acreditar no processo. Certo? Porque assim, algo que eu vivenciei, e para mim foi muito negativo isso, porque, como eu falei, eu não tive acesso a uma metodologia, tipo assim, Elias, começa por aqui e vai, certo? Eu não tive acesso a isso. Então, as pessoas, elas, como elas não conseguem enxergar, às vezes, esse processo tão bem, o que você enxerga hoje como improvisador, por exemplo? Quando você imagina improvisador, você imagina alguém que tem pouca técnica, por exemplo? Não. Quando você pensa no improvisador, você imagina alguém que, tipo assim, virtuosamente falando, vamos colocar assim. A pessoa, ela toca pouca coisa, como é que é? Ela toca pouca nota ou muita nota? Toca muita nota. Com muita nota. Ou seja, essa é a visão que nós brasileiros temos de um improvisador. Basicamente, é um improvisador pronto. Você entende? Sim. Então, a gente tem um problema muito grande com referência. Porque todos nós olhamos para a improvisação como algo pronto, tá ali. Isso aqui é só um improvisador. Então a gente não consegue enxergar que para chegar lá, aquele cara teve que passar por um processo. A gente não vê esse processo. Aí que está o problema. Como a gente não vê o processo, a gente não tem referência. Então a nossa referência é aquela. Então a gente tem sempre 2 escolhas dentro disso. A gente olha e fala, caraca, é muito difícil, nunca vou conseguir. Ou então, beleza, eu vou começar por onde ele está tocando
Porque lá é o caminho. Aí o pessoal quer fazer o quê? Quer começar a improvisação tocando exatamente o que aquela pessoa toca. Tá tocando um bebop e o cara não sabe nem um blues. Exato, você entende? Sim. Então, o nosso maior problema aqui é essa falta de visualização de referência e processo. Então, assim, as pessoas... por isso que eu pontuaria que o maior problema mesmo é acreditar no processo. Às vezes, quando eu falo, por exemplo, sobre essa questão de começar com a tríade, eu tenho vários alunos que já provam que isso é verdade, que está funcionando. Só que as pessoas, às vezes, como elas olham para essa referência, o cara tocando pra caramba, eles não acreditam que isso é a base. Você entende? Eles acreditam que tem que começar por lá. Só que lá é o produto pronto. Ninguém começa uma casa pelo telhado. Começa tem algum segredo, né, bicho? Sempre penso que tá escondendo alguma coisa. Exato. Cadê o livro, pô? Que deixa eu tocar rápido, improvisar rápido. Ok. Exato. E como é que tu vê hoje o cenário atual musical aqui em Belém? Cara, sendo bem sincero assim, a gente tem uma cena de lutadores, sendo muito sincero, tá? Porque assim, eu confesso que eu mesmo, para quem convive aqui comigo, sabe que eu tive que tomar uma decisão de não tocar hoje em Belém. Como assim não tocar? Eu, no geral, as pessoas me ligam às vezes, eu falo, ó, infelizmente eu estou ocupado, e é um fato. Hoje o meu foco maior é ficar aqui, onde você está hoje, produzindo conteúdo para a rede, estudando. Por quê? Porque eu acredito que se eu ficar aqui fazendo só a música na minha cidade, eu não conseguiria ter o que eu tenho hoje externamente, certo? Então, assim, são decisões que eu tive que tomar. Não estou dizendo que isso é uma verdade ou algo que todo mundo tem que fazer. Então, assim, é um lugar de lutadores que eu pretendo dar, se Deus quiser, em breve, mais atenção para a nossa região, certo? Eu sinto que é um dever meu fazer mais coisas aqui. Eu até lembro que recentemente eu fiz um workshop no SAN, que é a Escola Federal aqui, né? E graças a Deus lotou. E foi um negócio assim, que eu parei pra pensar, cara, eu faço mais coisas fora do que dentro, sabe? Às vezes as pessoas até acham que eu não moro aqui por causa disso. Exatamente. Então, assim, quando eu falo que são lutadores, é porque a gente ainda tem uma escassez muito grande de informação, sabe? As pessoas ainda vivem muito no achismo, nessa coisa da informação que o professor dele teve, que já foi informação que o outro professor teve, mas às vezes é um negócio muito sem base, sabe? Artificial, né? Exato. Então, assim, eu acredito que tem muito a crescer aí no Pará, quanto à educação e quanto à música no geral, mas que está mudando muito, tá? O saxofone mesmo, por exemplo, que é o meu instrumento, é algo assim que desde que eu comecei para agora, já sofreu assim mudanças, sabe? Muito, muito consideráveis, muito consideráveis. Então, eu acredito que cada vez mais vai melhorar. Já é muito bom, a gente tem uma cena instrumental aqui, a gente tem cena para tudo. Tem cena para se trabalhar com música. Eu mesmo vivi de música há muitos anos aqui no Pará, somente de música. Então, são guerreiros, tá? Tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa para acontecer, com certeza. Muito bem, legal. E quando tu começou a acreditar nesse estilo de ensino à distância? Hoje você tem cursos, você trabalha com isso, que você está dizendo que você fica mais aqui do que toca aqui nas regiões. E em que momento foi esse? Assim, não, eu vou focar, meu ensino vai ser IAD. Tá, isso começou... E pensou assim, vai dar certo? Sim. Você ficou com essa dúvida? A dúvida eu confesso que eu não tinha. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Na época que eu estava começando, o EAD foi a solução dos meus problemas. Se me perguntarem, Elias, o que fez você chegar no nível que você tem hoje? Eu vou falar, foi a internet. Tanto que atualmente eu até incluí isso no meu currículo, sabe? Tipo assim, as pessoas com quem eu tive contato online e que foram primordiais para o nível que eu tenho, certo? Digamos assim, para o que eu alcancei musicalmente falando. Sabe aquela coisa que todo mundo coloca no currículo, tive aula com fulano, ciclano e beltrano? Pois é, tá lá no meu currículo, tive aulas online com fulano, ciclano e beltrano. Por quê? Porque foi isso que transformou tudo em mim. Por exemplo, eu tive contato com um saxofonista e improvisador, isso é muito importante, chamado Alex Terrier, que é um saxofonista parisiense que mora há muitos anos em Nova York, estudou na Berkeley. Então, tipo assim, com ele foi que eu tive acesso a informações sobre técnicas do popular no saxofone, porque minha formação aqui em Belém é no erudito, né, com o Dilson Florencio, e foi com ele que eu tive informações mais assertivas quanto à improvisação, principalmente como começar. Foi com ele que eu percebi assim, ó, isso aqui você deveria saber e você não sabe, você entende? Sim. Tipo assim, não adianta tu querer saber isso aqui, se isso aqui tu não sabe ainda. Ele foi o cara que me mostrou abriu os olhos, né? Que a base era importante. Sabe, tipo assim, ó, essa música aqui, eu já queria sair tocando um monte de frase. Não, um monte de frase não, você vai tocar só a terça dos acordes com ritmo livre, por exemplo. Foi a primeira vez que eu vi isso. Assim, ó, só terça do acorde, não vai tocar livre em todas as escalas, não, tu vai tocar só terça, só a sétima. Então foi ele que me fez ver que a base era onde estava o meu problema.
Você entendeu? Sim. Então, tipo, da mesma maneira que o ensino online foi transformador para mim, foi aí que me veio a ideia de fazer para outras pessoas. Porque eu estava tendo acesso a informações que quando eu ensinava aqui, fui sócio de uma escola em Belém, né, uma grande escola inclusive, e durante muitos anos eu tive muitos alunos ali. Então, tipo, na internet eu vi a possibilidade de expandir isso sem limite, né? O Brasil é muito grande, hoje eu tenho, por exemplo, alunos da Espanha, tenho alunos do Paraguai, do Uruguai, tenho alunos que moram nos Estados Unidos, então assim, a internet ela não tem limite. Então eu sempre tive essa certeza do quanto eu podia expandir. E quando eu comecei, não é exatamente como é hoje, né? Hoje a gente tem muita gente fazendo. Quando eu comecei, tinha basicamente 2 pessoas que faziam, então eu vi que era um mar ainda que estava, sabe, sem muitas pessoas. Eu sabia que ia dar certo, era só uma questão de tempo e continuar insistindo, principalmente com conteúdo de qualidade. Muito bom, legal. E tem dado certo, né? Você está aí com 2 cursos. Se você quiser falar um pouco dos seus 2, um de saxofone e outro de improvisação, né? O meu principal curso hoje é meu programa, na verdade, é um programa de improvisação. Eu sempre falo na questão de ser um programa, por quê? Porque é uma metodologia, como eu falei anteriormente, é uma metodologia que eu tenho trabalhado de uma maneira muito própria, né? Com algo que, como eu falei, foi impactante para mim, que eu identifico que é um problema no nosso povo e através dela eu tenho impactado a vida das pessoas, realmente levando elas do zero da improvisação até o nível que elas quiserem. E aliás, qual o nível? Do nível que elas quiserem. Tem gente que quer ser profissional, então você vai conseguir ser profissional. Se você quer estudar só por hobby, para improvisar de repente na igreja, não tem algumas pretensões muito grandes com isso, também é uma possibilidade. Então esse é o meu programa de improvisação, que eu abro turmas periódicas, não é todo momento que está aberto. E eu tenho também uma comunidade de saxofone, que é algo que eu também acho que é bem interessante, que assim, não é só um curso, é um lugar onde a pessoa, independente do nível, pode ter respostas a qualquer dúvida. Elisa, eu sou um músico avançado, tenho dúvida com isso. Você faz uma pergunta na comunidade e eu vou fazer um vídeo para você sobre isso. Ou então você vai receber o suporte de outros alunos avançados também falando sobre aquilo. Sempre eu monitorando tudo. Você é um músico iniciante, você vai fazer uma pergunta do seu nível, eu vou responder também no seu nível, ou um outro aluno vai responder. E nessa comunidade eu faço também aulas periódicas, no seguinte sentido. Toda semana a gente tem uma live aula tratando sobre um assunto específico. Então, essas são as 2 formas que eu trabalho hoje na rede. Show de bola, é uma grande oportunidade, né, bicho? Hoje a gente está aí com vários canais de comunicação e sendo utilizado pro bem, né, para a produtividade do ensino. Isso é muito legal, né, passar. A gente perde muito tempo, né, vendo muito meme, muitas coisas e, a gente pode estar utilizando aí as ferramentas para fazer entrar, né, nesses canais, adquirir conhecimento, baixar os arquivos, tudo hoje está cheio de informação, então é uma grande oportunidade. Show de bola. Agora a gente vai pro quadro Deu Jazz. É aquele momento assim, que em algum momento que tu vai contar uma história que em algum momento tu tava tocando e não deu certo, deu jazz, né? A vida já é feita só de... Eu conheço o termo, tipo, eu uso ele também pra quando dá errado. Boa. Então, conta 2 momentos pra gente que deu jazz, assim. Cara, tem um momento na minha vida que foi muito marcante, que deu jazz, foi logo quando eu comecei a tocar. O Thiago Devi, por exemplo, que aqui na minha região muitos conhecem, né, que é o saxofonista, que é professor hoje na Universidade Federal, ele é da mesma igreja que eu, a gente começou praticamente junto. O Thiago começou antes de mim e depois a gente foi crescendo junto, né? Então assim, eu lembro que o Thiago... Ele cresceu um pouco mais, né? Exato, ele já foi menor que eu, inclusive. O Thiago, eu lembro que, como ele sempre foi um músico que sempre estudou muito, assim, quando eu comecei, ele já era um músico, o saxofonista já estava tocando bem melhor que eu, assim, em muitos momentos. E eu lembro de uma situação que ele não foi tocar, e ele era o primeiro alto e eu era o segundo. Então eu lembro que eu era muito novo, acho que eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, era muito novo. Mas começando. Mas eu lembro dessa cena, assim, sabe, tipo, como se fosse hoje. Eu lembro da igreja que a gente estava tocando, eu lembro da roupa que eu estava vestindo, eu lembro de tudo, porque foi muito marcante. Eu lembro que a gente foi tocar o hino Bate, Bate Coração, da Chico Carvalhais, e o maestro, ele contou 1, 2, 3, 4, e tipo, os saxofones faziam um movimento que o violino fazia, que era tipo 3, 4, 1, Fá, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Dó, Mi, Fá, Lá, Si, Ré, Ré. Eu lembro exatamente disso. E eu lembro que ele deu 4, 1, errei, ele cortou. De novo deu 4, 1, eu errei e ele cortou. Eu lembro que a igreja toda olhando pra mim, sabe? Aquela sensação de tipo assim, caraca, eu não consigo fazer isso. E até que na 5ª vez, eu acho que foi a 5ª vez mais ou menos, ele viu que eu não ia conseguir tocar aquilo. E ele, segundo compasso. Aí já começou, sabe? Aquilo ali foi algo que foi marcante pra mim. Porque assim, eu sempre... encarei a dificuldade como uma oportunidade para crescer. Isso me moldou muito, sabe? Aconteceu muito isso, de pessoas de repente que... tu vai conseguir fazer isso. Dúvida. Eu lidei muito com isso.
Então, sempre quando eu fui desafiado assim de alguma forma, eu sempre me cobrei muito. E isso foi considerado algo que me fez crescer. Foi algo que deu jazz, mas que foi importante. Show de bola. E depois, outro momento, assim, já profissional, digamos assim. Casamento, alguma coisa? Nossa, tem muita história, cara. Tem muita história. Eu costumo dizer assim, as pessoas sempre têm aquela visão, né, que dá tudo sempre certo, né, quando você tem um certo nível. Cara, eu acho que quando você busca o crescimento, vai dar jazz constantemente, certo? Faz parte do processo. Faz parte do processo. Por exemplo, ontem na live que eu tava tocando, que eu tava transmitindo aqui, teve um momento que eu falei, eu vou tocar tal grau, e aqui meio mexendo em programa, olhando o comentário e tudo mais, quando eu vi, eu falei que tava tocando um grau, e quando eu vi, toquei outro, sabe? Então isso o da jazz é constante, ele acontece, quando você busca o crescimento, você perde, como posso dizer, você para de ter medo do erro, certo? Algo que eu busco, por exemplo, na improvisação, isso é uma busca minha mesmo, é o meu limite o tempo todo. Então, se você me vê improvisando e me vê errar, vai ser muito comum. É porque eu prefiro errar tentando fazer algo novo ou algo que está no meu limite do que me manter no lugar que eu estou. Na zona de conforto. Por exemplo, um Deus Jazz recente. Domingo agora foi aniversário da banda que eu cresci, né, lá em Santa Isabel. Eu e o Thiago fomos tocar. E pediram pra gente tocar um hino junto. A gente não tinha ensaiado nem nada. Eu falei, Thiago, vamos tocar aquele hino. Beleza. Thiago, aquele? Tá. A gente nunca tinha ensaiado. E na hora a gente começou a tocar e tal. E eu tinha tocado esse hino já uma vez. Mas do nada eu resolvi ir pra uma oitava muito aguda, certo? E na hora que eu fui tocar, eu percebi que eu não ia conseguir tocar outra. Tipo, era essa melodia aqui, ó. Tipo... Certo? Que é do Ninguém Explica Deus, né? E eu tava aqui, ó. Você vê que até aqui eu tô errando. Então no culto eu errei, tá? Sim. Eu errei, tipo assim, como eu falei, eu não tenho medo disso, sendo muito sincero, tá? Isso no passado eram coisas que me frustravam. Já hoje não. Isso, por exemplo, eu lidei com algo que é o meu limite. Então isso aqui é algo que eu vou praticar para que uma próxima vez eu já consiga fazer isso com facilidade. Eu gosto disso, sabe? De lidar com o erro para que ele me faça crescer. Claro, dependendo do lugar, a gente sempre evita esse tipo de situação, dependendo do trabalho. Mas é algo que eu confesso que eu gosto muito de estar nesse estado, sabe? Do meu limite para que eu possa sempre estar tentando crescer a partir disso. Legal, muito bom. Agora vamos pro quadro... Quadro não, é um bate-bola, né? Vamos lá. Perguntou, respondeu. Vamos lá. Uma frase. Mais vale o esforçado que estuda do que o talentoso que não estuda. Uma inspiração. Dilson Florencio, com certeza. Um estilo. Música brasileira. Um tema de jazz. All the Things We Are. Um compositor. Pardal. Uma composição. Lígia, Tom Jobim. Uma referência saxofonística. Tem muitas, mas tem um cara que eu curto muito, Dick Watts. Bom. O que te irrita no âmbito musical? Preconceito. O que te irrita em casa? Em casa? Caraca, hein? Boa pra caramba. Em casa. Essa pegou fogo. Peraí, calma lá. O que me irrita em casa? Eu não saberia dar uma resposta pra isso. Sério. Em casa. O que me irrita em casa? Nunca fica com raiva de alguma coisa assim? Sei lá, sujeira, bagunça? Não. Bagunça. Eu sou bem organizado. Hoje tá bem bagunçado aqui, mas... eu tô vendo aqui, tá tudo escrito, velho. Na parede dele, aqui, os roteiros, as coisas. Bem legal, muito organizado. Tá até bagunçado hoje, mas eu sou bem organizado. Muito bom. Um hobby. Correr. Eu gosto muito de correr. Uma viagem que te marcou. Uma viagem que me marcou. A Colômbia, na primeira vez. Foi minha primeira viagem internacional. E qual viagem você gostaria de fazer? Europa. Tipo, eu tenho muita vontade de conhecer a Europa. Se você não fosse um músico, o que você seria? Cara, tá aí, muito difícil. Se eu não fosse músico, não consigo responder isso. Não imagino nada que eu seria sem a música. Se não fosse saxofonista, qual instrumento tocaria? Talvez trompete. Porque é um instrumento assim que eu... como posso dizer? Eu quando toco saxofone, eu gosto muito
como posso dizer, dessa forma como o trompete ele soa na música latina, sabe, agressivo. E eu me vejo como um trompetista no saxofone fazendo isso, sabe? Boa. Então eu tocaria trompete, com certeza. Legal. E um sonho? Um sonho. Um sonho que as pessoas realmente acreditem naquilo que elas determinaram na vida delas como objetivo e que eles cada vez mais consigam alcançar isso, sabe? Com certeza. Bom, quando tu não estiver mais entre nós, qual legado tu pensa deixar? A educação. Eu espero que tudo isso que eu tenho construído, assim como eu tenho já, graças a Deus, em vida, né? Tipo, tenho visto o resultado disso, né? Nas pessoas, tanto em pessoas que estão sendo impactadas diretamente pelo conteúdo que eu produzo nas redes diariamente, literalmente, sobre improvisação e saxofone. Eu vejo isso, né, acontecer, as pessoas chegam comigo relatando. Eu espero que isso continue acontecendo após a minha partida, com certeza. Que essa educação que eu acredito tanto hoje, ela continue mudando a vida das pessoas como mudou a minha vida. Legal. E um agradecimento? A Deus. Isso sem dúvida, a Deus, que eu acho que depois, colocando Deus na frente, tudo vai funcionar, sabe? Quando você coloca Deus na frente, Deus vai dar a você a família que Ele apoia, e eu tenho isso, graças a Deus. Por isso, quando você falou da família, eu não consigo imaginar nada que eu possa falar que me irrita, porque a minha esposa é aquela esposa que sabe que quando eu tô aqui dentro, eu tô produzindo para uma melhoria para nossa família, uma melhoria para as pessoas que me seguem. O meu filho, que ainda é muito novo, tem 4 anos, ele já se acostumou a entender que papai tá trabalhando. Compreende. Você entende? Então, quando meu filho, que hoje ele tá aqui, mas se ele tivesse aqui, você ia ver que só como ele está falando aqui dentro, ele não entra. Se ele, por exemplo, ele me ouve calado, ele bate 4 anos de idade. Ele bate e eu falo entre, ele entra, posso entrar, papai? Então, tipo assim, e quando eu abro a porta, ele, papai, terminou? Então, tipo, ele entende que o que eu tô fazendo aqui é importante, então, isso eu acredito que não foi algo que veio à toa, sabe? Eu acredito que tudo isso que aconteceu é Deus que colocou no meu caminho a família, colocou as pessoas certas para que eu pudesse encontrar elas e elas pudessem transformar a minha vida para que eu pudesse fazer o que eu faço hoje. Então, Deus, sem dúvida. Maravilha. E eu agradeço a Deus pela oportunidade e a você também. Vou estar compartilhando um pouquinho da sua história, da sua vida, né? Das suas experiências, do seu ensino. Isso é muito importante, né? Se você é realmente uma referência, eu estava fazendo um trabalho de lives, né? E teve sempre gente que perguntava, quanto vai fazer com o pessoal do Pará? Faz com o pessoal do Pará e tal. Fala, não, o pessoal do Pará eu não vou fazer live, vou fazer pessoalmente, porque realmente sentir, né, essa energia, sentir a história da pessoa é muito importante, porque isso nos inspira, né, a cada momento, inspira a cada um de vocês que vão assistir agora essa entrevista. Então, agradecimentos, né, a Deus e a todas as pessoas que nos proporcionam esses momentos tão especiais. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado, Elias. E é isso. Sigam ele, tá lá, tá Elias Coutinho. Elias Coutinho, no geral, colocar Elias Coutinho. Eu vou deixar aqui embaixo. Você vai achar o de saxofone de improvisação. São perfis separados agora, tá? Tenho 2 Pronto. perfis onde eu falo de improvisação. Vou colocar os 2. Exato. Show de bola. E você, não se esqueça de se inscrever no canal, aí ativar o sininho e também compartilhar com a galera, né? Essa entrevista que, pra mim, agora foi uma das melhores que eu... Não desmerecer das outras, mas essa até, foi boa. até a próxima. Até a próxima. Melhor até a próxima. Muito bom. Então é isso, pessoal. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Valeu, querido. Abraço. Tamo junto.